Não importa, que parece que o inimigo, sabe, ele vai perpetuar. A gente vive numa nação de tanta injustiça, não é verdade? A gente vê uma injustiça social, a gente vê, sabe, juízes querendo ser legisladores, nós vemos promotores, queremos ser donos da sua consciência, queremos mandar na sua opinião. Nós vemos, você sabe, uma sociedade querendo implantar uma identidade que os nossos filhos jamais terão, porque a Bíblia diz, olha, homem é homem, mulher é mulher, ei, menina é menino, menina é menina, homem é azul, menina é rosa e ponto final. E a gente vive numa sociedade querendo implantar. Gente, a gente vive numa sociedade tão injusta que há uns anos atrás nos obrigaram a colocar algo dentro de nós que tem morte, algo que tem morte, onde criaram-se, sabe, situações tão terríveis como turbocâncer, como tuberculose, como morte prematura. Mas eu quero dizer, querido, a mão de Deus virá sobre cada um dessas pessoas, sejam governantes, sejam políticos, sejam donos de, sabe, grandes laboratórios. A mão de Deus virá. Ei, a eternidade é maior do que a minha vida. A justiça está chegando. A justiça está chegando. Não, podia ser melhor. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão, depois que ele faz uma aliança. Aí Deus diz assim: o meu povo será escravo durante 400 anos. 400 anos ele será escravo. Diga, tempo determinado. Mas depois desse período, diga, depois desse período, eu virei e os tirarei e castigarei. Eu virei, os libertarei e castigarei aqueles que fizeram isso com vocês. Eu quero declarar que o tempo determinado, programado da justiça de Deus chegou. E quando chega esse tempo, é como dores de parto. Ninguém pode impedir, sistema não pode impedir, querido, demônios não podem impedir, governos não podem impedir. Te prepara. Nosso Deus, Ele esquece os seus pecados, mas não esquece a injustiça que fizeram com o povo dele. Não esquece. Tempo determinado, querido, é uma estação. E quando chegar, sabe o que a Bíblia fala? Quando no Salmo 102 ainda, versículo 16, diz assim: quando o Senhor reconstruir Sião, Ele se manifestará e aparecerá com grande glória. Te prepara para um tempo de glória, onde o Senhor será visto. Num dado momento parecia que você não tinha dono, num dado momento parecia que podiam fazer o que quiser com você, num dado momento acharam que eram, sabe, todo poderosos. Mas eu quero declarar que o Senhor aparecerá, manifestará em sua glória. Agora, querido, Deus, para fazer a justiça, Ele executa o juízo. E vamos lá, como executar o juízo sem nos atingir? Como é que pode? Como executar o ajuda? Em certos níveis nós somos tão injustos quanto as pessoas, quanto o sistema. Sabe, muitas vezes nós cooperamos. Porque você pode fazer, eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja. Mas, querido, na hora de escolher, você escolhe um ímpio. Na hora de decidir, você decide pela iniquidade. Você decide pela celebridade. Sabe, muitas vezes sem perceber nós fazemos parte desse sistema. Tudo que existe aí significa que em algum momento nós anulamos a nossa presença. E muitas vezes nós nos tornamos cúmplices. Nós nos tornamos, sabe o quê? Cúmplices. Sem perceber, querido, quando você se cala e não denuncia, quando as suas orações não têm indignação, quando o seu coração, ele já se habituou, então você se tornou parte daquilo que você deveria transformar.
Você participa de festas com pessoas que estão indo para o inferno e você não abre a tua boca para falar do céu. Alguém está me ouvindo? Você vai lá para a academia, eita, você põe lá o fone, e você não fala para Jesus, de Jesus para ninguém. Qual é a tua, hein? Então, de certa forma, como Deus pode trazer a justiça se nós fazemos parte da injustiça? Vamos lá. Amém? Eu não vou te colocar numa situação e não te dar uma direção. Quantos querem uma direção? Ei, se você veio apenas receber emoção, você veio para o lugar errado. Aqui você veio receber destino. Você vai sair de um nível, sabe? Você vai sair da vala comum, porque você nasceu para ser extraordinário. Então receba em nome de Jesus. Melhora essa cara, dá glória a Deus. Como é que foi na libertação do Egito? O que fez diferença? Porque de repente o Egito estava, o sistema estava, Deus estava julgando todo o sistema. Todo o sistema. E de certa forma, o povo de Israel participava daquele sistema. O que foi diferença para que eles fossem preservados? Eles eram melhores do que os egípcios? Era a bondade deles? Era o sistema religioso deles? O que fez diferença? O que fez diferença, meu amado, lá no Egito, é o que vai fazer diferença hoje, nessa estação. Porque, querido, para Deus executar a justiça, Ele vai trazer o juízo, e nós vamos viver dentro de uma estação onde veremos grandes juízos, mas veremos a mão do Senhor, porque o Senhor diz uma promessa extraordinária: mais uma vez farei diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Eu fazer diferença entre o justo e o injusto. O que é que me torna justo? O que é que me torna, sabe, separado? O que me poupa no meio da destruição é o que vai poupar a tua casa, é o que vai poupar a sua família, é o que vai poupar, querido, a sua vida. Ei, o Deus que poupou no passado é o Deus que vai preservar e vai prosperar no meio da crise. Como? Que fez diferença? Em Êxodo 12, 13 diz assim: olha, mas o sangue, diga o sangue, será por sinais na casa em que estiverdes, ou seja, nas casas que eu estiver, nas casas que eu estiver dentro, vendo eu sangue, eu vendo sangue ali, eu vendo sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu vier e ferir a terra do Egito. Porque esse povo, ele foi poupado, ele não foi ignorado. Muitas pessoas falam assim: a razão, querido, que sabe, eles foram poupados é porque quando o anjo da morte, quando o anjo destruidor, quando o juízo de Deus veio sobre aquela nação, e ele ia entrar na tua casa, ele ia entrar nos seus negócios, ele ia entrar na sua família, e de repente ele olha, há uma marca na sua vida. Essa marca que te distingue não é a tua bondade, não é a tua beleza, não é a tua posição, não é a tua, sabe, a tua genealogia, não é a tua formação, mas de repente o destruidor fala assim: agora eu vou entrar na tua casa. Aí ele vai entrando e ele olha, não é que você seja bom, mas é que alguém pagou o preço por você, alguém morreu por você, alguém morreu por você. O sangue não é, querido, eu fico imaginando, sabe, isso é imaginação minha, viu, André? Não está na Bíblia não, eu nunca li, mas de repente um egípcio deve ter ouvido falar do que, cara, eu vou fazer esse negócio aí, gente, reunir a família aí, sabe, vamos matar o cordeiro, vamos ficar todo preparado, esse povo é um povo diferente. E já pensou se eles pegassem, matassem o cordeiro, derramassem o sangue, passassem nos umbrais? Ei, querido, eu quero lhe dizer, o que faz diferença na sua vida não é quem você é o Deus a quem você serve. É o Deus que você serve. Tem que ter uma marca na sua casa, tem que ter uma marca na sua vida, tem que ter uma marca no seu carro, tem que ter uma marca. Essa marca é do sangue, porque nessa casa já houve uma morte.
Nessa casa já houve uma morte. A morte já passou por lá, e vendo eu a morte, passarei por cima. No mesma hora da justiça de Deus, será o tempo do juízo de Deus. Antes de Deus libertar os israelitas, aí nós vamos para um outro nível. Quem é o seu inimigo? Quem te fez injustiça? Quem sabe? Você sabe quem te fez injustiça? Lá no meu trabalho, eu fui esfaqueado, tomaram minha posição. Sabe, foi aquela pessoa. Olha para o lado, talvez ela esteja aí do teu lado. Dá uma olhadinha para ela, olha bem nos olhos dela. Fala assim: chegou o dia do pagamento. Olha aí, tá? Talvez seja essa pessoa aí que está do teu lado. Chegou. Ei, chegou, é agora. Estou vendo aí, o pessoal se alegrando. Chegou o seu dia. Ei, deixa eu falar uma coisa. O problema nunca foi Faraó. Faraó sempre foi um marionete. E antes de Faraó se render, Deus destruiu cada ídolo, cada espírito, cada deus que controlava Faraó. Eu quero dizer que a tua guerra não é contra carne, não é contra sangue, não é contra homens, não é o seu esposo, não é o seu chefe, não é o presidente. Ei, companheiro, não é, pelo contrário. Sabe o que Pedro fala? Eu quero te escandalizar agora. Ei, querido, eu quero te escandalizar. Sabe o que Pedro fala? Honrai o rei. Sabe qual o tempo, qual é a época que ele falou isso? É quando matavam os cristãos, é quando vendiam os cristãos. Havia um nível, querido, teve um imperador romano que passou por uma praça, olhou para a praça, ela estava meio escura. Aí ele falou assim: vamos iluminar mais, vamos melhorar a vida do povo. Aí ele mandou trazer os cristãos, cobrir eles de alcatrão, acendê-los, para que eles iluminassem a praça. Aí sabe que Pedro fala? Honrai o rei. Fala para o teu irmão, coloca um filtro diferente na tua vida, porque o seu inimigo não é pessoas, o seu inimigo é um sistema espiritual, são principados, são potestades. Ei, para de lutar contra homens. Homens são apenas canais, homens são apenas marionetes, porque quando a gente for, Jesus sempre lidou com a injustiça no mundo espiritual. Eu quero declarar que a partir de hoje, pastor, mas eu não vou perdoar, eu fui ferido, eu fui machucado. Eu quero dizer que você vai sofrer tanto o juízo quanto aquele que te machucou, porque você não é a mão de Deus. O Senhor está dizendo: assim como o dízimo é meu, a vingança é minha. Assim como o dízimo é meu, a vingança é minha. E eu sei aonde está o problema. O problema, meu irmão, está no mundo espiritual. Enquanto nós queremos mandar pessoas para o inferno, Deus quer pegar pessoas e enviar para o céu.